Existem várias técnicas para se chegar nas tendências astrológicas. As mais comuns são a revolução solar, as progressões secundárias e os trânsitos, mas tem muitas outras. E como será que essas três técnicas funcionam? Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo! Eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a dinâmica das influências astrológicas voltadas para o futuro. Para começar, existem inúmeras técnicas para se obter informações de tendências astrológicas. É comum se chamar essas técnicas de preditivas ou simplesmente previsões. Ultimamente eu tenho gostado mais do termo tendências, porque eu percebi que em geral as pessoas entendem predições e previsões como algo engessado, como um destino traçado que não pode ser mudado. E não é bem assim que a astrologia funciona. A astrologia é bem mais complexa e eu vou explicar para vocês como é a dinâmica das influências celestes. Eu preparei um resumão aqui sobre as técnicas mais populares, que são os trânsitos, as progressões secundárias e a revolução solar. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o nosso sistema solar, em geral a gente está se referindo a 9 planetas e 2 luminares. Os luminares são o Sol e a Lua. O Sol, que é a nossa estrela central, onde todos os planetas orbitam ao redor, e a Lua, que é um satélite natural aqui do nosso planetinha Terra, tá? Os planetas, então, quais são eles? A Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nessa ordem, tá? Total 9 planetas, certo? Já se fala em outros planetas, como por exemplo Sedna, que foi descoberto em 2003 e é considerado um planeta anão pelos astrônomos. E por ser uma descoberta recente, ainda não existem muitos estudos astrológicos sobre Sedna. Quiron, que muitos astrólogos falam, não é um planeta, tá, gente? Quiron é um asteroide. Alguns astrólogos também já falam de outros asteroides, como por exemplo Vesta, Palazatina e Juno. Mas há pouca literatura sobre isso e existem mais de 100 asteroides catalogados pelos astrônomos. Então, por enquanto, nesse canal pelo menos, a gente vai continuar falando só sobre os planetas da astrologia moderna. Seguindo, cada planeta está a uma determinada distância do Sol e cada um tem a sua própria órbita. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido um planeta dá a volta completa ao redor dele. E aqui eu só vou ressaltar um detalhe para quem não lembra mais das aulas de geografia. A Lua, ela orbita ao redor da Terra, tá, gente? Lembrem, a Lua não é um planeta, ela é um satélite natural aqui do nosso planetinha, da Terra, tá? E agora eu vou chegar numa parte que eu acho bem interessante. Vamos ver. Sigam o raciocínio comigo. Cada planetinha tá lá na sua órbita e no seu ritmo, certo? Cada um tá a uma determinada distância do Sol, por isso o tamanho da elíptica de cada planeta é diferente. Elíptica é a forma da trajetória dos planetas, que é um tipo de círculo, só que ele é mais achatadinho, vamos dizer assim, tá? Sendo assim, os planetas formam uma verdadeira coreografia no céu, cada um na sua posição e ritmo. O movimento dos planetas vai formando ângulos entre si, né? Com o zodíaco, com outros planetas e com os luminares. E dependendo dos ângulos formados, a gente observa determinadas tendências, tá? A essa explicação que eu acabei de dar, a gente chama de trânsitos astrológicos, que é basicamente o conteúdo que eu publico por aqui, contando como os planetas vão se comportar de forma geral em determinado período. Quando a gente nasce, o céu está com uma determinada formação e a fotografia do céu no momento do nosso nascimento
a gente chama de mapa astral ou mapa natal. Mas a gente também pode chamar de carta natal, tema natal e até gráfico de nascimento. Existem, né, inúmeros nomes para esse estudo. Dentro do assunto trânsitos astrológicos, a gente também pode fazer uma relação dos trânsitos atuais com o nosso mapa astral. Nesse caso, a gente vai ter uma visão específica das tendências astrológicas para uma determinada pessoa. Essa relação também é baseada em ângulos. A astrologia, ela é muito matemática, gente. E essa é uma das técnicas que eu gosto bastante, porque ela apresenta possibilidades que eu considero bem certeiras, assim. Eu tenho uma boa aceitação dos meus clientes em relação a ela. Uma outra técnica que eu considero bem bacana é a técnica das progressões secundárias, tá? Essa técnica, ela é utilizada de forma personalizada, ou seja, a análise é feita com base em um mapa natal de um indivíduo X, tá? Nessa técnica, a gente parte da data de nascimento, então de uma determinada pessoa, e cada dia a partir dessa data corresponde a um ano de vida dela, tá? Então a gente consulta o nosso livrinho das efemérides, para quem não conhece, esse é o nosso bonitão de todos os astrólogos, tá? É um livro que tem as posições dos planetas dia a dia. No meu caso, meu livro vai com essas informações de 1950 até 2050. E para ficar mais fácil, eu vou contar a história aqui de um cliente meu que me autorizou, que é o Carlinhos. Vou dar o exemplo dele para ficar mais fácil de vocês entenderem. O Carlinhos, ele nasceu no dia 6 de outubro de 1984, tá? Então a gente vai ver através dessa técnica os acontecimentos que marcaram a vida dele quando ele tinha 20 anos. Então, dia 6 de outubro vai ser o ano 0 dele, tá? A partir do dia 7 de outubro vai ser o ano 1. Como a gente quer ver os 20 anos, então a gente vai no dia 26, consulta nesse livro aqui, o dia 26 de outubro de 1974, e a gente cruza as informações do dia 26 de outubro de 1984 com as informações do mapa natal dele. A gente procura por determinados ângulos, né, entre os luminares e os planetas, né? Os ângulos que a gente procura é o ângulo de 60, 0 grau, 90, 120 e 180 graus. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre esses ângulos, mas nessa análise a gente encontra alguns desses ângulos. Eu separei alguns para contar para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles que eu vou contar é a Lua progredida em trígono com Vênus, tá? Esse aspecto, ele significa que a Lua do mapa do dia 26 de outubro, que são os 20 anos dele, tá? Ele tá formando um ângulo de 120 graus com Vênus natal do Carlinhos, que é esse meu cliente, tá? Esse aspecto indica jovialidade, alegria, motivação, uma vida social agitada, com romances e possibilidades de ganhar mais dinheiro. E com 20 anos, segundo o Carlinhos, ele começou um estágio remunerado em uma multinacional e foi um período em que chope com os amigos e festas com o pessoal da faculdade, com os colegas de trabalho, definitivamente não faltaram, tá? Aí o outro aspecto que eu separei para contar para vocês é da Lua progredida em trígono com Saturno natal do Carlinhos. Então, de novo, né, a Lua formou ali 120 graus, só que dessa vez com Saturno. Esse aspecto indicou um período de mais calma e solidez em alguma área da vida. Indicou também, né, uma combinação favorável para as questões imobiliárias, né? E foi com 20 anos que ele começou a namorar sério pela primeira vez. Então trouxe ali uma coisa mais de solidez. E foi o mesmo ano que ele saiu da casa dos pais, né? Então tem a ver com as questões imobiliárias. E o terceiro e último aspecto progredido que eu vou contar para vocês
é a Lua em quadratura com Urano natal do Carlinhos. Essa combinação apresentou mudanças repentinas, frustrações e separação de pessoas do convívio próximo, né? Então é bem interessante, analisando em conjunto com os outros aspectos, né? Com relação às frustrações, ele me contou que ele queria sair de casa para morar sozinho. E apesar dele ter um bom salário, ele não conseguiria manter o apartamento, né? E continuar com as festas que ele adorava. Por isso, quando ele saiu da casa dos pais, ele foi morar com colegas de faculdade, tá? E foi uma mudança bastante brusca, porque ele estava acostumado com a roupa lavadinha, comida boa pronta na mesa, e ele teve que parar, né? Ele teve que passar a se virar a partir dali. Além disso, o convívio com os pais, então ali a separação e rupturas com pessoas do convívio próximo, né? Então, convívio com os pais e irmãos passou a ser bem menor, porque ele estava sempre ocupado com outras prioridades naquele momento. Então, era o trabalho, a faculdade, as festas e a namorada. Eu não sei, eu acho super interessante, né? O que vocês acharam, tá? Eu adoro as progressões secundárias. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Solar, a mais popular de todas as técnicas, mas que eu particularmente não curto muito, tá, gente? Não vou enganá-los. Na Revolução Solar, a gente seleciona exatamente o grau do Sol no momento que a pessoa nasceu e transporta para o ano que a gente quer analisar, tá? Então, como que é isso? Então, vamos supor que uma pessoa que eu quero calcular a Revolução Solar nasceu com o Sol a 21 graus do signo de Câncer, tá? Então, eu seleciono o ano que eu quero fazer essa análise futura. Então, vamos considerar aqui o ano de 2023. E eu vou ver quando o Sol vai estar a 21 graus do signo de Câncer no ano de 2023, né? Todos os anos, o Sol passa por todos os signos. E todos os graus dos signos, tá? Essa informação, ela vai gerar um novo mapa que vai apresentar as ocorrências daquele ano. E a gente também faz uma relação desse mapa do ano com o mapa natal da pessoa. Eu não trabalho com Revolução Solar, eu acho uma técnica superficial, imprecisa. Eu prefiro bem mais as progressões e os trânsitos, tá? E eu, inclusive, já participei de congressos de astrologia em que esse tema foi bastante aprofundado, assim, bastante falado durante o congresso, e muitos mestres da astrologia são unânimes em afirmar que só uma técnica sozinha não é muito eficiente, né? Alguns astrólogos trabalham com essas três técnicas em conjunto, né? A Revolução Solar, as progressões e os trânsitos. Eu optei por não trabalhar com a Revolução Solar por conta da minha experiência com essa técnica mesmo, né? O retorno dos meus clientes em relação às progressões e aos trânsitos sempre foi muito mais positivo, né? E por conta disso eu acabei não me aprofundando muito nos estudos sobre a Revolução Solar. Mas tem muitos astrólogos que gostam e adoram essa técnica, utilizam bastante essa técnica. E tá tudo bem, tá, gente? Eu super respeito. Eu só que particularmente optei por não trabalhar com a Revolução Solar. Bom, gente, agora que eu fiz um resumão sobre as técnicas preditivas mais populares, vamos entender como é a dinâmica das tendências astrológicas de uma forma geral, tá? Para começar, é preciso ficar claro que a astrologia não nos dá uma resposta exata. A gente não tem um destino completamente traçado, como algumas pessoas imaginam, tá? A gente tem que fazer a nossa parte ali também. E é por isso que eu prefiro chamar
de tendências. Já falei isso lá no início do vídeo. A astrologia nos aponta oportunidades que podem surgir, né? E nos apresenta também os obstáculos que a gente pode enfrentar. E por isso é comum a gente encontrar, vamos dizer assim, contradições, né, em um estudo personalizado. E quando existem aspectos opostos sobre o mesmo tema, significa que aquele assunto vai passar por altos e baixos, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. A primeira história que eu vou contar é da Mari, é um nome fictício de uma cliente minha. Eu vou preservar a identidade dela. Mas a história da Mari é a seguinte: ela estava com um trânsito que estava indicando uma fase boa para empreender e abrir um negócio, né, um comércio, alguma coisa assim. Mas ela estava com outro trânsito avisando para tomar cuidado com propostas boas demais. E ela me ligou contando que estava com uma proposta maravilhosa para se tornar sócia de uma pizzaria, né, de uns amigos. E quando ela leu as tendências astrológicas, ela ficou em dúvida do que fazer, né? E ela me ligou e eu sugeri que antes dela fechar o negócio, ela pedisse para um contador fazer análise da contabilidade do negócio e que ela passasse um tempo, né, entendendo dos bastidores da pizzaria, porque ela nunca tinha trabalhado com isso. Então ela não tinha ideia de como é. Resumindo, 15 dias depois ela me ligou novamente, né, para me contar que ela nem tinha chegado a pedir análise do contador. A Mari resolveu começar pelos bastidores, né? E durante esse estágio, né, vamos dizer assim, na pizzaria, ela percebeu que os donos, né, que a tinham convidado para a sociedade, não faziam nenhum controle dos gastos, tampouco dos ganhos. Eles distribuíam pizza para a família inteira sem considerar os custos dos insumos, da mão de obra, da embalagem, da entrega. E só por aí ela já percebeu que não ia rolar, né? Que fique claro que ela não tinha nada contra, né, as cortesias para a família, né, dos talvez sócios. Mas ela ficou muito impressionada com a falta de controle, né? E ela me disse: Cris, a astrologia é muito impressionante, né? Porque a oportunidade de fato surgiu e eu fiquei mega entusiasmada, né? E se eu tivesse entrado na sociedade sem me atentar com um alerta para averiguar propostas boas demais, eu teria caído em uma verdadeira cilada. Bom, a segunda história que eu vou contar para vocês é da Alessandra, também é um nome fictício de uma cliente minha, que ela gosta de eventualmente investir em imóveis, tá? As tendências astrológicas dela apontavam um aspecto para bons negócios imobiliários. E na sequência, tinha um outro aspecto que dizia que o período era desfavorável para esse tipo de negócio. Daí aquela coisa, né? Ai, o que a gente faz quando isso acontece? E como a Mari, a Alessandra me ligou. Ela falou: Cris, e agora? O que eu faço? Eu tô vendo uma casa, ela é de um corretor, né? Ela tá sendo representada por um corretor que eu tô super acostumada a trabalhar, e ele é super de confiança. Eu compro ou não compro? Agora fiquei desconfiada, fiquei na dúvida, né? Então eu respondi para Alessandra e falei: olha, eu não posso decidir por você. E por mais que esse corretor seja incrível, talvez esse imóvel tenha algum impedimento, algum problema, né? Alguma situação que nem ele saiba. Então eu vou te falar o que eu faria diante de uma situação dessas. Eu pediria para analisar, já analisar a documentação profundamente antes de fechar o negócio. E foi isso que a Alessandra fez. Ela pediu para o corretor vasculhar a documentação do imóvel mais detalhadamente, e nessa
Eles ficaram sabendo que o imóvel fazia, né, o imóvel que estava vendo, que ela queria comprar, fazia parte de um inventário de herança, que ainda não estava finalizado, né? Ela ia ficar sabendo, provavelmente, sei lá, que o contrato seria de gaveta, só no cartório, talvez, enfim, não entendo muito dessas coisas. E ali no entusiasmo do negócio, talvez ela acabasse assinando o contrato sem todas as garantias que ela gostava de ter, né? Ela teria que ficar esperando o encerramento do inventário, né, do então proprietário, para ter o imóvel legalmente no nome dela e sabe-se lá se outro herdeiro não ia reivindicar o imóvel depois que ela tivesse assinado o contrato, né, porque já que o inventário não estava fechado ainda. Enfim, era um contrato de risco, vamos dizer assim, né, ou então podia demorar muito tempo, né, anos, tem histórias de inventários que duram anos, né. Então, o que ela fez nesse caso? Ela deixou bem claro pro vendedor, né, então futuro proprietário, né, que ela estava interessada no imóvel, mas que ela só fecharia o negócio depois que o inventário dele tivesse totalmente finalizado, ou seja, o imóvel já teria que estar no nome dele para ela comprar dele, né? E por sorte, o processo de partilha já estava nos ajustes finais mesmo. E depois de 3 meses, ela conseguiu comprar o imóvel com tudo regularizado. Então, notem que no caso da Alessandra, a oportunidade de fato apareceu e a parte desfavorável estava na documentação irregular e depois na espera, né? Mas no final, tudo deu certo. Ainda bem. Bom, gente, para fechar com chave de ouro esse vídeo que tá cheio de histórias, eu prometo que essa é a última história, que é justamente para encerrar assim com sucesso. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma das minhas irmãs e ela me contou a parábola do menino e o cavalo. Quem aqui conhece essa parábola? Eu achei super interessante que alguns dias depois eu estava assistindo uma palestra de um astrólogo americano que eu gosto bastante. O Rick Lavin é o nome dele. E ele usou exatamente a mesma parábola para descrever as tendências astrológicas, né? Então, eu interpretei isso como um chamado para eu compartilhar isso com vocês. Eu achei genial a analogia que ele fez e por isso, então, eu vou contar para vocês a parábola do menino e do cavalo. Menino e o cavalo, na verdade, e no final eu dou o meu parecer sobre isso. Então, vamos lá. O menino tinha um cavalo. E num determinado dia, esse cavalo fugiu. Os vizinhos ficaram muito tristes, né, pelo menino, né, por conta da situação de perda dele, e comentaram com o pai dele. Nossa, que azar, né, o cavalo fugiu. E o pai do menino respondeu, sorte ao azar, só o tempo dirá. Passado um tempo, o cavalo voltou, só que ele não voltou sozinho, ele voltou acompanhado de um outro cavalo. E lá foram os vizinhos. Nossa, que sorte, né? O seu filho tinha um cavalo, agora tem 2. E o pai do menino respondeu, sorte ou azar, só o tempo dirá. O novo cavalo, ele era selvagem, ele não era adestrado como o cavalo que ele já tinha. Então, o menino começou a treinar, né, o cavalo selvagem, e durante um desses treinamentos ele caiu do cavalo e quebrou uma das pernas, né? E mais uma vez, você já sabe, os vizinhos foram lá, né, comentar com o pai. Nossa, que azar, né? O seu filho se acidentou treinando o cavalo selvagem. E vocês já imaginam a resposta do pai. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Umas 2 semanas depois, o exército estava recrutando soldados e teve no sítio onde eles moravam, porque no registro do menino constava que ele tinha todos os requisitos para servir a guerra, né? Só que ao chegarem lá e verem que o menino estava com a perna quebrada, o pessoal do exército dispensou.
o menino, né? Então, moral da história. Sorte ao azar, só o tempo dirá. Nesse caso, o cavalo selvagem salvou o menino de ser integrante da guerra, né? De ser soldado. E assim é a vida, gente. E é assim que as tendências astrológicas funcionam. Nada acontece por acaso. Né? Tudo que a gente passa tem sempre um propósito, né? Cada desafio apresenta uma lição ou um livramento, como no caso do menino. A gente precisa lembrar que se a gente está nesse mundo terreno e material, a gente tem uma missão em comum, que é expandir a nossa consciência, né? E sempre procurar a nossa melhor versão. E eu sei que essa frase tá meio polêmica, né? Acho que nos últimos 10 dias, nas últimas 2 semanas, por aí. Mas aí aqui fica, né, a dica. Vamos procurar buscar a nossa melhor versão e não ficar cutucando o amiguinho para ele encontrar a melhor versão dele. Porque cada um tá no seu processo evolutivo, né? Cada um tem um tempo, né? Um tempo certo para tomar suas decisões e seguir a sua jornada. É bem comum os meus clientes me perguntarem, né? Alguns clientes só. Cris, as minhas tendências estão boas, se não tiver nem me manda, né? E para esses eu sempre pergunto, tem certeza? Porque todos os obstáculos que são apresentados pra gente, eles carregam oportunidades, né? Isso se a gente se coloca na posição de aprendiz. Os obstáculos são chatos? Sim, são, concordo, né? Cada pessoa passa pelos seus próprios desafios. E não pensem que porque eu sou astróloga e procuro aproveitar ao máximo a energia celeste, que a minha vida é um mar de rosas o tempo inteiro, tá, gente? Eu sou igual a vocês, igual a todo mundo, né? Eu passo os meus perrengues também. Mas eu sempre procuro identificar o que o universo está querendo me ensinar. E às vezes sou eu também que tenho que compartilhar as minhas experiências para ajudar outras pessoas. Né? A astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que nos auxilia a gente, né, a se conectar com a natureza e com tudo que faz parte da nossa existência. Então, gente, agora vou fechar mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque tudo que eu posto aqui é preparado com muito carinho, para que vocês aproveitem, né, o melhor que o céu tem para nos oferecer. Então, por hoje é só. Na minha só não é tudo isso. Gratidão sempre. E tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, eu vou sugerir para você os vídeos sobre as casas astrológicas. Eu vou deixar o link deles já aqui na próxima tela, que é a tela final.